Olá, bom dia, meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo. Nós comentamos no vídeo inicial que nós iríamos falar sobre algumas ferramentas úteis ao sobrevivencialista, não só ao sobrevivencialista, mas ao cidadão comum, a nós, que poderiam auxiliar o nosso dia a dia e criar uma rotina de segurança, começar a dar ideia de preparação e fazer com que a pessoa que tivesse interesse por esse tema começasse a visualizar ou vislumbrar algumas ideias de como se preparar. Só para lembrar, eu não estou no estúdio, estou em casa, estou no quintal de casa, estou fazendo essa gravação aqui de manhã cedo. Tá? Normalmente eu faço à noite por causa dos sons do ambiente, são os sons da quarentena. Então se aparecer algum som esquisito, peço desculpa, mas são os sons da quarentena, não dá para evitar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, nós comentamos na live sobre dois itens, duas ferramentas, dois conjuntos de ferramentas que são extremamente importantes em qualquer condição. Nós comentamos sobre o EDC e sobre a mochila de fuga. Nesse vídeo mais curto a gente vai falar sobre o EDC, deixando claro que não é uma receita fixa, não é isso que você tem que ter. Isso aqui é uma ideia, é o que eu carrego, é a minha versão. Você tem que fazer a sua, adaptada à sua realidade. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, o que é o EDC? EDC é o Everyday Carry, aquilo que você carrega consigo todo dia. Tá? É um kit de ferramentas ou objetos que você carrega com você já. E às vezes nem se dá conta que também pode ser classificado como um EDC. Cada profissão ou cada necessidade tem o seu. Um médico, um policial, um bombeiro, um socorrista, um empresário, você carrega os seus itens pessoais, sua carteira, seu relógio, celular, chave de casa, carrega algum item específico, carrega seu computador, carrega uma série de outras coisas que você pode considerar como parte do seu EDC, o Everyday Carry, aquilo que você carrega todo dia com você. Então vamos lá, não só os seus itens do cotidiano, computador, blusa, uma mochila, no caso das mulheres uma necessaire, um equipamento, materiais, né, de uso pessoal, os homens também têm. Então, quer dizer, são coisas que você carrega com você. Só que além desses itens específicos, né, do seu dia a dia, eu tenho itens voltados para a sobrevivência, sobrevivencialismo, para emergências. Tá? Então eu vou dar uma ideia para vocês. Eu carrego comigo, na cinta, ou comigo, todo dia que eu saio, dois itens, duas pouches, tá? De tamanhos diferentes, pesos diferentes, tá? Somando as duas vai dar mais ou menos aí 1,2 kg, tá? Mais ou menos isso. A primeira poche na realidade é um porta-carregador adaptado, tá? Pode ser qualquer outro, podia estar lá dentro, podia não. É um porta-ferramenta, em que eu carrego uma ferramenta multiuso, um multitool, que é um alicate, tá? Com outras ferramentas dentro, uma serra, uma lâmina, uma chave de fenda, uma tesourinha, coisas do gênero, tá? É um alicate que é muito útil em diversas situações. Já me salvou muito a pele isso aqui no dia a dia de trabalho, em casa, na rua, porque só quem precisou de um alicate, precisou de uma pinça, precisou de um abridor, de qualquer coisa, sabe o quanto é necessário, tá? Então, por isso carrego comigo todo dia, além de utilizar para instrução de sobrevivência e ser uma ferramenta muito prática, tá? A necessidade você vai ver quando você precisar. Tá? Aliás, todos os itens do EDC e da mochila, eles seguem alguns padrões. Tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que esses itens, tanto da Bug Out Bag quanto do EDC, eles seguem uma rotina, um padrão. Qual? É aquele que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá? Então é uma coisa muito importante. Além desse item, tá? Eu vou deixar ele aqui fora. Tá? Eu tenho aqui o alicate, a push. Uma coisa que eu não dou muita atenção é marca. Tá? Marca. Eu dou muita atenção à qualidade, porque são coisas que, como a gente vai usar no dia a dia, as coisas tendem a se desgastar e acabar logo. Então a gente tem que dar atenção na qualidade. Nem sempre o que é caro é bom. Então a gente tem que analisar, escutar, verificar quem já tem o igual e perguntar a qualidade, tá? Tem muito item bom no Brasil que pode ser utilizado para o seu EDC. Não é só item lá de fora que é bom, tá? A gente tem que começar a enxergar algumas coisas aqui dentro também. Não é puxando a sardinha para a nossa indústria não, que ela é boa por si só, não preciso ficar vendendo ela, mas tem muita coisa boa.
Esse aqui, no caso, eu ganhei, tá? É um post da Maxpedition, não é brasileiro, né? É um contrassenso, mas não é brasileiro, tá? Eu peguei ele pela qualidade, pela robustez da cordura do material que ele é feito. Isso aqui, para acabar, tem que ter muito esforço e muita força de vontade para acabar com isso. Mesma coisa, a Post, que também é da Maxpedition. Esse conjunto aqui, se bem cuidado e não sofrer nenhum abuso, né? Ele vai durar aí, com certeza, uns 10, 20 anos. Tá? Então vamos lá. Falei desse kit. No externo do kit principal eu tenho uma caneta. Tá? Uma caneta. Lógico, ela escreve, tá? Ela escreve. Só que ela também é uma ferramenta. Ela é um rompedor de para-brisa, de vidro de carro, no caso de necessidade de sair dentro de um carro ou precisar tirar alguém dentro de um carro. Ela também é uma ferramenta de defesa, tá? Se eu precisar me defender de algum agressor. E alguns modelos aqui, quando você desrosqueia, tem uma chave que você pode utilizar para uma ferramenta para qualquer outra situação. Algumas têm um estilete, que vou comentar a respeito disso daqui a pouco. Outras têm uma chave, outras têm um coletor de DNA, enfim, cada caneta desse tipo, tá, tem uma finalidade específica. Essa aqui é só para escrita e resgate mesmo, para romper para-brisa, tá? Faz parte do kit. Na parte externa da nossa Post, eu tenho dois itens, tá? Aqui eu colocava um celular antigamente, mas como a Post ficou muito gordinha, ela não cabe mais no celular, então eu utilizei para uma finalidade bem mais útil. Eu tenho aqui um item muito importante do nosso kit, tá, no meu EDC, que é um cobertor térmico, cobertor aluminizado, tá? É igual aquele que vocês veem na televisão, assistem na TV, quando a pessoa sofre acidente, o bombeiro enrola a pessoa, tá? Ele serve como abrigo, tá? Um provisório e como aquecimento contra intempéries. E eu tenho também uma bússola, tá? Uma bússola cartográfica para leitura de mapa, uma bússola Silva, muito comum, muito conhecida, tá? Que é muito útil para localização, para translado, enfim, tá? A bússola e suas 1001 utilidades. Deixando aqui de lado. Na parte interna da nossa Post, eu tenho algumas ferramentas que eu considero bastante emblemáticas e são necessárias para a minha realidade como instrutor de sobrevivência e como sobrevivencialista. Aqui dentro você poderia colocar aquilo que lhe convém ou lhe seria útil segundo a sua própria visão. Eu sigo alguns padrões. Eu tenho uma lanterna, tá? Uma lanterna modelo tático da Surefire, tá? Com pilhas recarregáveis CR123A. Tá muito útil, essa aqui é bem antiguinha já, deve ter uns quase 6 anos, já sofreu bastante na minha mão. Muito útil para segurança, sinalização, enfim, toda a diversidade que uma lanterna serve, tá? Eu tenho aqui também, eu sigo, seguindo o padrão de sinalização, eu tenho um espelho refletivo, tá? Que ainda está com um plástico protetor, não foi utilizado ainda, graças a Deus, que eu posso sinalizar no caso de emergência. Isso aqui é importante. Eu tenho outro item dentro com relação a fogo. Por que fogo? O fogo na sobrevivência ele é imprescindível. E para nós, sobrevivencialistas, o fogo é quase um paradoxo, né? Porque a primeira reunião humana, se tem notícia, foi feita em volta de uma fogueira, tá? E o fogo por si só ele já se explica, tá? Ele é necessário. O fogo na forma de incêndio é extremamente prejudicial, mas o fogo na forma controlada, que você vai usar para diversas e N utilidades, como aquecer sua comida, se aquecer, se proteger, ferver sua água, sinalizar e uma série de outras necessidades, é muito importante. Então eu tenho 3 itens que eu utilizo para fogo. Eu tenho o bom e velho isqueiro Bic, tá? Merchans à parte, né? De preferência, esse é pequeno, mas de preferência o maior, com maior capacidade. Eu tenho fósforos de sobrevivência, são fósforos à prova d'água e fogo, aí está lacrado ainda, não precisei utilizar. É um fósforo maior do que o convencional, queima mais tempo e gera mais calor, tá? Em tese, se eu molhar, ele vai acender. Eu já acendi ele com chuva, com vento, ele funcionou, tá? Isso em campo. E o terceiro e último item de fogo, gente, é um item bastante conhecido na aviação pela sua praticidade e sua
singularidade. É uma pederneira de aviação. Esse equipamento foi desenvolvido pelos americanos, se eu não me engano, na época da Guerra do Vietnã. É muito utilizado por pilotos e faz parte dos kits de sobrevivência das aeronaves que voam hoje em dia. É uma barra de magnésio, tá? E uma pederneira do lado. A pederneira é um metal, um ferrociano, um metal que quando você atrita ele provoca faísca. Tá? E o magnésio é um metal pirofórico que você pode raspar ele numa superfície, coletar esse metal, tá? Que ele, com fogo ele queima numa temperatura muito alta e pode iniciar a sua fogueira. Com isso eu consigo fazer produzir faíscas, tá? Que são bastante úteis, tá? Com relação a essas necessidades. Então eu tenho aqui itens de fogo, tá? Que são úteis tanto para sinalização quanto para proteção. Eu também tenho, tá, no meu kit, tá, um backup, que é um canivete suíço, tá? Modelo caçador, tá? Tem aqui o nosso amiguinho, né? Esse canivete modelo caçador, contemplado por uma lâmina, uma serra, as mesmas ferramentas que tem aqui dentro, tem aqui, tá? As duas qualidades são excepcionais, mas não preciso falar nada sobre um canivete suíço, né? O próprio nome já diz. Para que eu tenho ele? É um backup, tá? Esse aqui é um gosto pessoal, tá? Esse aqui eu comprei há muitos anos e ele anda comigo sempre, tá? É um modelo que eu sempre quis ter e é extremamente útil. Esse bichinho tem desde palito de dente até uma tesoura, tem uma chave de fenda, abridor de latas, e durante uma crise emergencial, aquelas bem nervosas, se você quiser tomar um vinho, ele tem um abridor, tá? Imprescindível. E o meu último item é um item um tanto controverso, tá? Tem um aqui de mais fácil visualização. Eu porto uma lâmina, que aí a gente entra num paradoxo jurídico, tá? É uma lâmina, um canivete, pode ser considerado uma lâmina não fixa, uma lâmina dobrável, tá? Que aqui cabe um comentário bastante oportuno e relevante. Por que eu ando com uma faca? Eu ando com uma faca porque eu dou instrução de sobrevivência e eu tenho que demonstrar como utilizar, por que utilizar e os cuidados que eu tenho que ter. Tá? Do ponto de vista jurídico, existem algumas controvérsias aí que podem dar problema. Por quê? Na nossa Constituição, tudo que não está escrito ali, não está proibido nela, é permitido. Porém, existe uma regra de uma lei antiga de 1947, que ainda vale no nosso Código de Processo Penal, que diz que eu não posso portar lâminas, né? Que isso aqui é uma arma branca. Então lá explicita algumas regras sobre tamanho da lâmina, condição, etc. E também existe uma portaria do Ministério do Exército, das Forças Armadas, que diz que regulamenta o que é que eu posso portar e o que é que eu não posso portar. Lembrando, não existe local ou circunstância jurídica ou objeto legal que eu possa tirar um porte de arma branca. Isso não existe. Então é um paradoxo quase que triplo, né? Existem regras que eu não posso ter e a legislação, como não veda, diz que eu posso ter. Vale a regra do bom senso, tá? Se eu for parado na rua e um policial me revistar, ele vai me interpelar com razão, tá? Por que eu estou portando uma faca? Eu posso alegar que não é uma faca, é uma lâmina, mas é uma imbecilidade, né? É uma faca dobrável, tá? Então, é uma lâmina. Eu posso alegar para ele que eu uso para trabalho, tá? Se ele tiver boa vontade, ele vai entender. Se ele não tiver boa vontade, eu vou ser encaminhado para um distrito policial, lá eu vou ter que explicar ao delegado, tá? Não é um crime, é uma tipicidade jurídica, tá? É considerado até uma contravenção penal. Meu equipamento pode ser apreendido e eu vou ter que dar explicações, tá? As explicações, dependendo quem você é, o que você é e o seu comportamento, vão ditar o resultado da situação. Por quê? Se você for uma pessoa educada, responsável e inteligente, você vai reconhecer que não é uma coisa comum. Então, qualquer outra coisa em contrário, arrogância, o tipo, a carteirada, né? Sabe com quem você está falando, não vai dar certo. O policial na rua ele não sabe quem eu sou, não está escrito na minha testa o que eu sou,
e está fazendo a função dele. Tá? Já fui parado na rua, policiais já perguntaram para que era, eu expliquei. Tá? Ele não prevaricou para não me prender, ele entendeu, tá? O porquê que eu uso. Recomendou que eu guardasse, tirasse do bolso e carregasse na bolsa. Foi uma orientação. E nunca sacasse em público. Aí eu fui pesquisar, lógico, com certeza. Uma lâmina é uma ferramenta. Tudo é uma ferramenta. Qualquer coisa pode ser utilizada como arma. Tá? Então, depende do uso que eu dou. No caso dessa lâmina, é importante ressaltar que, enquanto ela está na minha bolsa guardada, ela é uma ferramenta. Eu não estou usando para ofender nem agredir ninguém. Se eu sacar ela em público e ameaçar alguém, eu estou cometendo um crime de ameaça com arma letal, com arma branca. Eu vou ser enquadrado nos devidos processos jurídicos, né, nos devidos artigos do Código Penal, e vou ter que responder por isso. Tá? Por isso que a gente usa o bom senso e a inteligência. Ele fica lá, eu só saco quando eu vou mostrar para os alunos como trabalhar, como fazer fogo, como cortar uma madeira, como cortar uma corda, tá? E por aí vai. Tem uma brincadeira também que a gente sempre faz, fugindo um pouco da seriedade, que é bom, sempre carregue uma faca. Por quê? Porque você nunca sabe quando vai achar alguém com um saco de laranja e um bolo, né? Então, já viu, né? Eu tenho uma história interessante com a minha faca, que eu fui comer há um tempo atrás num restaurante com a minha esposa e a moça esqueceu a faca. Não me trouxe uma faca. Eu pedi, demorou, e eu jantei com a minha faca. O garçom, quando me viu com a minha faca, quase teve um troço, mas enfim. Tá? Não use sem necessidade. Tá? Se informe da lei, siga as regras, se você quiser portar uma faca. Tá? Existem tamanhos, regras, não dá para você andar com machado, com a espada, com a faca na cidade, tá? Exibindo. Tá? É uma coisa restrita. Então, lembra que você não é um agente de segurança, não é um policial, e mesmo policial você não vai ver ele portando uma faca, assim, ele tem o seu próprio equipamento. Tudo bem? Existem kits EDC mundo afora que contemplam outros itens, tá? Se você for para os Estados Unidos, você vai ver que a maior parte dos kits EDC, eles comportam uma arma de fogo, tá? Faz parte integrante do kit. A nossa legislação é muito restritiva com relação a isso, e nem todo mundo vai querer ou vai poder. Eu acho que mais querer do que poder, né? Portar uma arma. Aí a gente entra num paradoxo jurídico muito grande com relação ao querer e poder. Esse não é a nossa intenção e também não é o caso do vídeo aqui. Isso a gente pode discutir mais para frente em outra oportunidade. Isso aqui é o básico, tá? Do kit que eu porto. Tem um outro item que eu ganhei da minha filha que é extremamente útil, tá? Um power bank para recarga de emergência de um celular. Por que ter um troço desse? Eu carrego o meu carregador dentro da mochila, carrego o meu celular. Aliás, o celular faz parte do EDC, tá? Porque eu posso simplesmente estar num lugar, num ônibus, no transporte público, que não tem uma tomada, tá? E eu precisar recarregar o meu telefone para entrar em contato com alguém da família, ou pedir um auxílio, ou coisa desse sentido, e acabou a bateria. E tendo esse equipamento aqui, ele é extremamente útil. Você vai encontrar equipamentos desses por preços de todos os tipos, tá? Esse aqui, muito bom, tá? Dá 4 cargas no celular e é muito rápido, extremamente útil. Bonés, relógio. Eu uso uma pulseira de paracorde com 3,5 metros de corda com ferramentas acopladas, tá? Aqui eu tenho um apito para chamar atenção em caso de emergência. Tenho uma lâmina que produz uma faísca e uma outra pederneira, que já está bem velhinha, que ó, aqui, a pederneira de emergência, mas é como ilustração mesmo, que agora com o suor do corpo ela oxida, tá? Então teria que trocar. Mas como a gente não vai ficar fazendo pulseira todo dia, tá? Mas por que eu vou precisar de uma corda? As cordas são extremamente úteis para você fazer uma amarração, uma retenção, uma imobilização, no caso de um machucado, montar um abrigo e, em casos extremos, se defender com ela, fazer uma armadilha para caçar um animal, uma coisa que você precise para se alimentar, mas isso já é outra história, tá? É útil. Para que eu quero usar tudo isso? Eu não quero usar tudo isso, eu espero nunca precisar usar tudo isso, tá? Se um dia eu precisar usar alguma coisa dessa aqui, significa que hit, cheat, defam e tudo deu errado, tá? Então por que você corta? É aquela velha história que eu contei no começo. Tenho e não preciso, preciso e não tenho. Então a gente
cobre as necessidades de segurança com esse tipo de atitude. Tá? Vocês estão vendo aqui, vocês podem colocar aquilo que vocês acham que é mais viável para vocês, com relação à sobrevivência, com relação à necessidade. Aqui podia ter um jogo de chave Phillips, podia ter um jogo de chave Allen, tem as chaves da sua casa, tá? Tem uma lanterna, tem uma lâmina, tem um kit de higiene e limpeza. Depende da sua visão e do que você faz. Você não precisa carregar todo esse volume se você não quiser ou não achar que não precisa. Tá? Mas eu recomendo sempre que a pessoa tenha. Algumas pessoas carregam aqui junto um pequeno kit de primeiros socorros, tá? Dependendo da sua função, sua atividade, tá? E por aí vai. Com relação a isso, o kit de primeiros socorros eu tenho o meu. Tá? Esse é um kit maior, ele é acoplado num colete tático, numa mochila. Tá? E aqui dentro tem os itens para os primeiros atendimentos. Tem um tourniquet, tem equipamento para trauma, tem gases, coisas mais avançadas do que só band-aid, né? Tem um kit que é complementar a esse, que é muito maior, que vai na minha mochila de fuga real, que eu costumo dizer, que ela contempla desde o colar cervical, estetoscópio, aparelho, kits de pequena cirurgia e por aí vai. Tá? Mas isso aí é uma outra história também. Com relação a BOB, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? E eu espero que isso aqui tenha dado uma luz ao entendimento de vocês o que é um EDC e o que eu uso nele. Mas uma informação legal, que é muito importante para vocês, é que tem uma regra para montar isso. Tá? Não é só juntar uns itens aqui, outros ali que eu gosto, etc. Você tem que cobrir algumas regras de segurança e de sobrevivência. No Brasil, muito utilizado a visão do SAFA mais A. Na aviação, o AFA mais A, tá? Que é sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Ou na aviação, abrigo, fogo, água e alimento, que a sinalização está à parte. Tá? Alimento, se eu quiser carregar uma barra de cereal, um chocolate, eu coloco aqui dentro. Água, muita gente carrega a sua própria garrafinha d'água, cobre o item. Tá? Então eu tenho que pensar o quê? Abrigo, fogo, sinalização, comunicação, tá, do celular, tá, e ferramentas adicionais. Então eu tento cobrir alguns parâmetros. Essas regras eu vou deixar numa apresentação que eu estou montando, que eu vou pôr um vídeo mais para frente, no PowerPoint, de como planejar ou como começar seus planejamentos. Tá? Então, uma primeira aula, digamos assim, primeira instrução de como fazer e o que passos a seguir. Seguindo essas regras e seguindo a sua própria vontade e disposição, você monta o seu kit EDC. Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil, tá? Esse nosso primeiro vídeo desse tema. Peço que vocês deixem um joinha lá, curtam o canal, compartilhem, sigam a gente nas comunidades e prestigiem a gente em outros vídeos, tá bom? Meu nome é Alexandre Martins, esse é o canal Preparador Anônimo. Fiquem bem seguros